Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a diferença do rico e a diferença do Lázaro. Muitas pessoas conhecem essa parábola, mas isso não é uma parábola. Isso que Jesus fala não é uma parábola. Quando Jesus vai falar de uma parábola, ele fala assim, ó, Jesus falou uma parábola, mas aqui ele fala: havia um certo homem rico. Então existia um homem rico. E essa história é muito interessante, que eu já escutei, eu acho que só uma pregação, que eu me lembro, mas não foi como eu li, porque quando eu li, eu fui mais profundo. Não estou falando que eu sou melhor que quem pregou, que as outras pessoas, não. Estou falando que quando você lê, o Espírito Santo, quando você lê e com a sede de ler, o Espírito Santo mostra profundamente, ele mostra os segredos do reino de Deus, o segredo de Deus. E eu descobri alguns segredos de não discussões, mas de coisas que ficam no ar sobre Jesus, sobre algumas perguntas que as pessoas tentam tirar, mas não conseguem. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, não vou mostrar, eu vou falar sobre a diferença do rico e o Lázaro. E essa história, não é uma história, né? Uma história verídica, é muito interessante. Então, abra na sua Bíblia em Lucas 16:19. Eu vou ler e não vou explicar o que está acontecendo, eu vou explicar mais ou menos. Eu vou falar, mas eu vou falar falando porque eu vou falar a Bíblia. Eu vou ler, mas eu vou explicar direitinho para entender tudo certinho. Então, eu vou ler agora. Havia um certo homem rico. Então, existia um homem rico que se vestia de purpurina, de linhos finíssimos e alegrando-se diariamente no seu luxo. Então, nesse versículo 19, o que nós entendemos? Que havia um homem. Então, existia um homem rico que se vestia de purpurina, de linho finíssimo. Então ele vestia elegantemente bonito, ele era bonito. E todos os dias, aqui fala aqui, que alegrando-se, era feliz todos os dias no seu luxo. Então tá falando que ele era alegre, uma vida boa que ele vivia. E vamos ler agora o versículo 20. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas. Então o que aqui nesse versículo, nesse trecho fala aqui? Havia um mendigo, um certo mendigo. Então existia um certo mendigo que era o Lázaro, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão do rico. Então o Lázaro foi colocado no portão do rico, cheio de feridas. Então tinha muitas feridas. E machucado, né? Entre aspas. E o Lázaro, né? Se desejava ser alimentado com migalhas que caíam da mesa do rico. E além disso, os cães vinham lamber-lhes as feridas. Então que fala que o Lázaro se desejava. Então ele não desejava comer a comida do rico. Porque se fosse a vontade de comer por orgulho, por inveja, ele ia estar escrito, ele desejava comer a comida dele. Mas não, ele desejava comer os migalhas para saciar a fome. Isso mostra que ele era humilde, um pouco. Por isso, porque ele não desejava comer a comida, desejava comer as migalhas. Então mostra que ele passava muita necessidade de querer comer as migalhas. Não, nem a comida, as migalhas. E além disso, então fala, é como, sem ser isso que uma coisa assustadora, né? De uma pessoa querer migalhas de comidas, né, de farelo, pode ter bactéria, etc. Ele querer desejar. E além disso, os cães lambiam as feridas deles. Então fala que os cães lambiam.
Então os cães, eles comem sujeiras, impurezas e lambia. Então tinha vezes que não sei, né? As feridas podiam prejudicar, podia dar bactéria, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então o que aqui está falando? Que o mendigo morreu, né? Por causa da situação precária. Eu acho que foi, certeza que foi por situação precária, do jeito que ele vivia. Então ele morreu. Mas a diferença é que ele foi levado, os anjos levaram ele no seio de Abraão, que é o céu. E aqui fala aqui. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Então aqui fala que o rico morreu e foi sepultado. Então o Lázaro só fala que morreu. Então ele não teve nem sepulcro, que está escrito, que eu entendi. Então o rico foi sepultado. Foi a diferença. E aconteceu que e no inferno ele ergueu os olhos. Quem estava no inferno? O rico. Então, no inferno, o rico, né, ergueu os olhos, levantou e ergueu os olhos, e estando em tormento, então estava sendo atormentado, viu longe Abraão e Lázaro no seio. Então é como que Abraão estivesse carregando Lázaro aqui no seio, como se estivesse ajudando, não, como quando uma criança ou uma mãe pega a criança e vai fazendo carinho, é a mesma coisa. Que eu entendi, eu não sei a palavra certa, mas é isso que Abraão estava fazendo. E o que ele falou? E Abraão, Lázaro disse, e ele gritando. Então o rico gritou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o que nós entendemos? Lázaro, o rico viu o Abraão e Lázaro no seio de Abraão. Então como se tivesse. Então o rico gritou. Não falou, não chamou, gritou. Então que mostra que ele estava bem desesperado. Então mostra que o inferno não é uma dorzinha, é dor mesmo. Porque ele gritou, pedindo socorro, ajudando da água para molhar um pouquinho. É como se eu enfiasse e ia cair só uma gota. Ele só queria uma gota para se refrescar desse tormento. Então, pediu lá Abraão para lá. Mas Abraão disse. Então aqui fala que não foi Jesus, não foi Deus, foi Abraão. Então nós mostramos que Abraão tem ele mostra uma autoridade. Então quem estava conversando era Abraão. Então Abraão disse: Filho, lembra-te de quem em tua lembra-te de quem em tua vida recebeste os teus bens. Lázaro, de igual modo, as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. O que nós entendemos aqui? Que Abraão falou assim: lembra dos seus bens, lembra do que você teve. Não está significando que aquele rico, gente rica, vai para o inferno todas. E quem é pobre, mendigo, que vive na rua, vai para o céu. Nada disso não. Ele não está falando isso. E depois eu vou explicar o que Abraão está falando, para não ficar desorganizado e dar para entender. Isso. Aí, além dessas coisas, além disso, dessa situação, além disso tem outra coisa que não pode dar, né? Que tá falando. Além disso, dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então tem um abismo, é como se tivesse aqui é o céu e aqui é o inferno. Fica um abismo, entendeu? Fica alguma coisa separando. Aqui não tem como. De modo que os que quiserem passar daqui, os que estão no céu quiserem passar para
para vós não poderia, não pode, nem tão pouco de lá para cá. Então fala, os que estão no inferno nem tem condição, é como isso, nem tão pouco, é muito, não tem condição. Do céu tem alguma, é como isso, mas no inferno tem nem condições, é como isso que ele estava falando. Então ele diz, quem disse? O rico falou, para entender melhor. Eu suplico, pois o Pai, que tu os envias à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Então o que ele falou? Que envia, vai lá na minha família, como isso que eu entendi? Porque eu tenho 5 irmãos, porque ele tem 5 irmãos, para que eles desse testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Para ter testemunho. Porque, o que ele está falando assim? Vai lá, tá pedindo ajuda para os irmãos dele não ir para o inferno. O que ele está falando aqui? Que ele não podia nem conversar com os irmãos dele, nem ligar, mas por causa disso ele gerou um amor de não ter, como chama? De não deixar o irmão, a família dele para o inferno, para já avisar. Aí o que Abraão responde? Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam, eles podem ouvir os profetas. O que Abraão fala assim? Como Abraão fala, não preocupa não, porque tem Moisés, tem os profetas, tá tudo tranquilo. Se eles quiserem ir para aí, eles vão. E se não quiser, não vão. Eles têm o direito de escutar ou não. Isso que está falando. E então o rico falou, e disse a Abraão, não, pai Abraão. Está falando, não, isso não. Como ele está falando, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, e eles se arrependerem, eles iam arrepender. O que ele está falando? Se um morto, um espírito, voltasse e falasse com eles, ele se arrepender, porque está falando com uma pessoa que viveu isso. É como, é um exemplo, pessoal. Uma pessoa drogada, uma pessoa que vai entrar nas drogas, está repreendido, mas vai entrar nas drogas, uma pessoa que já foi e já saiu, falar com ela, entendeu? Para não entrar, a mesma coisa que está falando aqui. E o que Abraão falou? E disse-lhes, não, e no 31, e disse-lhes, Abraão disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitasse do morto. O que está falando assim? Que se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, que eles já viu o mar se abrir, já viu os milagres que Deus já fez para eles, eles vão escutar um morto, eles vão acreditar que uma pessoa morta ressuscitou? Claro que não, é isso que ele está falando. Então, eu vou entender, eu vou explicar melhor o que está aqui falando. O seguinte, que Abraão, que o rico tinha tudo. Ele era rico, no versículo 19 fala, era rico, tinha dinheiro, os dias deles eram alegres. Mas o Lázaro não era, tinha cheios de machucados, vivia uma vida miserável, porque ele era um mendigo, vivia uma vida miserável. E vamos pensar um pouquinho. Se ele foi para o céu, ele tinha que obedecer às leis de Moisés, ter testemunhos, como isso. E ter testemunho, obedecer às leis de Moisés. O rico não, o Lázaro. Então, vamos pensar, ele tinha que amar a Deus como a ti mesmo, com toda força, amar as outras pessoas, não adulterar, não matar, não prostituir, e os 10 mandamentos inteiros. Então, se ele foi para o céu, ele cumpriu com todos os 10 mandamentos, sim? Então, ele nunca, na minha concepção, o que eu entendi, ele nunca negou a Deus, nunca murmurou, sempre foi fiel a Deus, sempre confiou nele, mesmo que, entre aspas, né, no mundo natural, Deus não cuidava dele, que na vida, nesse pensamento, o mal, eram todos os demônios de todos os infernos estavam no Lázaro, mas só Deus sabia que mesmo ele confiava, mesmo que
Deus não cuidava dele, entre aspas, vivia uma vida miserável, ele não perdeu a fé, ele vivia uma vida miserável, mas tinha toda a fé, tinha alegria que Deus ia mudar, que ia mudar essa situação. Mas o rico, ele tinha tudo. Ele tinha mais chances de ir para o céu do que o Lázaro. Por quê? Lázaro podia revoltar com Deus, Lázaro podia chegar lá na casa desse rico que ele ficou no portão, bater, brigado, podia ter roubado, podia ter matado, podia ter feito tantas coisas, mas ele não fez. Mas o rico que tinha tudo e tinha uma vida melhor, podia viver com Deus como algumas pessoas fazem, vive com Deus por causa que a vida delas é fácil, mas quando fica difícil, não acreditam. Então, depois desse Lázaro, foi colocado no portão. E o que nós entendemos? Se ele foi colocado no portão, como Abraão mesmo falou, o seguinte: você lembra das suas riquezas, do que aconteceu com Lázaro, que ele foi atormentado, miserável, a vida dele foi horrível, e você foi rico, teve os seus bens? O que ele está falando assim? Lembra que quando ele ficou na sua porta, você podia ajudar, podia dar comida, pagar um bom médico, porque ele era muito rico, né? Limpar ele, colocar uma roupa, uma das roupas dele de purpurina, podia fazer alguma coisa, ele tinha condição. E tinha. Mas o orgulho dele não deixou ele fazer. Porque tem gente que tem orgulho e ajuda as pessoas por orgulho, para achar melhor que elas. Mas ele não teve nem isso, ele nem ajudou nem por orgulho, de tão mal que ele foi, de tão orgulhoso que ele foi. Então isso mostra também que esse rico conhecia o Lázaro. Porque se fosse, ou ele era muito mal para fazer isso,